Olá, peregrinos da noite. Sejam bem-vindos. Antes de começarmos, lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Sua presença aqui é o que mantém essa luz acesa. E me fale nos comentários de onde você fala e qual próxima história você deseja ouvir por aqui. Agora, silencie o mundo ao seu redor. Apague as luzes, coloque seus fones de ouvidos, respire e deixe que a história comece. Lisboa, fim do século XII. Tente imaginar a cidade como um mosaico de sons e cheiros suaves, não como a capital agitada que conhecemos hoje, mas como uma vila grande, cercada por muralhas, banhada pelo brilho discreto do Tejo. De manhã cedo, o ar trazia o perfume da madeira queimada, do pão que saía dos fornos, do mar que respirava ali perto. As ruas eram estreitas, de pedra irregular. E entre elas se erguiam igrejas, claustros, pequenas casas com janelas simples, onde a luz entrava tímida. Era um tempo em que os sinos marcavam as horas, e mais do que o relógio, o ritmo da vida era conduzido pela fé. Foi nesse cenário que, por volta de 1195, nasceu um menino que receberia o nome de Fernando. Ninguém imaginava, ao vê-lo nos braços da mãe, que um dia ele seria conhecido como Santo Antônio de Pádua, amado e invocado em tantos lugares do mundo. Naquele início, ele era apenas um bebê, envolto em panos simples, acolhido por uma família de boa posição social, com recursos, respeito e certa influência na cidade. Sua casa, provavelmente ampla para os padrões da época, ficava em uma região próxima à catedral, cercada por ruas por onde passavam comerciantes, viajantes e religiosos. Podemos imaginar a mãe de Fernando cuidando dele com carinho, como qualquer mãe que se desvela pelo filho, preocupada com sua saúde, com seus primeiros passos, com as palavras que ele começaria a pronunciar. O pai, homem respeitado, desejava para o menino um futuro estável, digno, talvez ligado às letras, à igreja ou à administração. Naquele tempo, ter um filho homem significava também pensar na continuidade da família, no nome que seria levado adiante, nas terras, nas relações sociais. A infância de Fernando se desenrolou nesse ambiente de relativa segurança. Não era uma criança pobre, lutando pela sobrevivência diária, mas também não vivia isolada das dores do mundo. Desde cedo, ele pôde ver, pelas ruas de Lisboa, a diferença entre os que tinham e os que não tinham, entre os que caminhavam com roupas melhores e os que estendiam a mão pedindo algum auxílio. Esse contraste, ainda que ele não tivesse palavras para nomear, certamente começou a tocar seu interior. Texto padrão: na casa de sua família, as conversas misturavam temas da política do reino, histórias de viagens e, com frequência, assuntos ligados à fé. A igreja ocupava um papel central na vida das pessoas. As grandes festas litúrgicas marcavam o calendário. As procissões, com seus cantos e incensos, preenchiam as ruas. As homilias dos sacerdotes ecoavam nos corações. Para um menino sensível, esse ambiente era uma espécie de escola silenciosa. Ele aprendia observando, escutando, absorvendo cada detalhe. Podemos imaginá-lo ainda pequeno, sendo levado pela mão até a igreja. Os passos curtos, tentando acompanhar o ritmo dos adultos, o olhar curioso passeando pelo interior do templo, o altar, as velas, as imagens, os vitrais deixando a luz entrar em tons suaves. Talvez tenha sido ali, ainda menino, que Fernando experimentou os primeiros movimentos de um coração atraído por Deus, mesmo sem saber explicar. A reverência das pessoas, o silêncio no momento da oração, o som calmo do canto litúrgico, tudo isso ia marcando seu espírito. Com o passar dos anos, Fernando cresceu como um menino inteligente, atento, com uma memória viva e uma grande capacidade de estudo. Seus pais, percebendo o talento do filho, cuidaram para que ele recebesse uma formação sólida.
Em uma época em que nem todos tinham acesso às letras, aprender a ler e escrever já era um privilégio. Fernando mergulhou nesse universo com naturalidade, deixando-se encantar pelos textos sagrados, pelas explicações dos mestres, pelas reflexões da igreja sobre Deus, o ser humano, o sentido da vida. O temperamento dele parecia inclinar-se mais ao recolhimento do que à agitação. Não era um jovem alheio ao mundo, mas tinha uma tendência interior para a profundidade. Enquanto outros talvez se dispersassem nas pequenas distrações do cotidiano, ele se sentia atraído por uma serenidade mais densa, por momentos de silêncio, por perguntas que iam além do imediato. Isso não o tornava estranho, mas diferente, como alguém que ouve, por dentro, uma melodia que nem todos percebem. No entorno de Lisboa, o mundo vivia mudanças importantes. A cristandade era marcada por conflitos, cruzadas, tensões políticas, alianças frágeis. Ao mesmo tempo, a vida religiosa florescia em mosteiros, abadias, catedrais, onde monges e cônegos se dedicavam à oração, ao estudo, à cópia de manuscritos, ao serviço espiritual. O jovem Fernando, caminhando pelas ruas da cidade, via passar homens de hábitos simples, com olhar recolhido, que viviam de maneira diferente. Essa presença silenciosa de religiosos era para ele uma espécie de convite constante a pensar em outros caminhos possíveis. Em sua juventude, sua família provavelmente alimentou planos bem definidos, que ele se tornasse um homem de prestígio, talvez ligado ao clero, mas dentro de uma estrutura conhecida e respeitada, como as comunidades de cônegos regrantes que uniam vida religiosa e certo conforto intelectual. Para muitos, esse seria o ideal, servir a Deus, mas em um ambiente estável, com boas condições de estudo e trabalho pastoral. Aos olhos da sociedade, era um destino honroso. Fernando, no entanto, carregava um coração sensível. Sua devoção se intensificava, seu desejo de compreender as coisas de Deus crescia. A Bíblia, as homilias, as reflexões dos mestres começaram a ocupar um lugar central na sua vida interior. Ele não buscava apenas conhecimento, buscava sentido, e nesse processo, sua infância e adolescência foram se tornando um terreno fértil para a semente da vocação. A casa da família, com suas paredes de pedra, deve ter sido testemunha de muitos momentos de introspecção. Talvez ele gostasse de ficar algum tempo sozinho, em um canto mais silencioso, lendo, meditando, repetindo em voz baixa trechos das Escrituras. Talvez, à noite, enquanto a cidade se aquietava, ele olhasse o céu e, em silêncio, dirigisse a Deus pensamentos simples, pedidos discretos de orientação. Nada disso era espetacular, mas justamente por isso era profundamente verdadeiro. Podemos imaginar também que nem todos compreendiam essa inclinação. Havia expectativas sobre ele, de sucesso, de prestígio, de segurança. Porém, a vida de um santo, desde cedo, costuma ser tecida nesse contraste entre o que o mundo espera e o que Deus inspira. O jovem Fernando caminhava sobre essa linha delicada, tentando ouvir, no meio de tantas vozes, aquela que realmente deveria ser seguida. O contexto religioso de sua época era muito rico. Grandes ordens religiosas já existiam, outras estavam nascendo. A busca por uma vida mais evangélica, mais simples e próxima dos pobres, começava a ganhar força com novos movimentos na igreja. Ainda que Fernando, naquele momento, não tivesse clareza de tudo isso, ele vivia dentro dessa atmosfera. A fé não era apenas uma tradição cultural, era um horizonte inteiro. Na juventude, ele começou a dar passos mais concretos nesse caminho. Movido pela graça, tomou a decisão de aproximar-se ainda mais da vida religiosa, buscando um lugar onde pudesse unir estudo, oração e serviço a Deus. Para um jovem de sua posição, entrar para uma comunidade de cânones regrantes ligados a uma grande abadia era um passo importante. Significava deixar, de certo modo, a casa, a família
e iniciar uma nova etapa com outros irmãos, outra rotina, outro modo de viver. Antes, porém, é bonito imaginar o momento da despedida, a casa silenciosa, o coração dividido entre o carinho pelos pais e o desejo de seguir o chamado interior. As palavras talvez tenham sido poucas, mas cheias de significado. Uma mãe que, com o olhar, mistura orgulho e saudade. Um pai que, mesmo com alguma preocupação, reconhece a seriedade da escolha do filho. E Fernando, ainda muito jovem, mas com uma serenidade que não era comum, dizendo sim a um rumo que não conhecia em detalhes, mas no qual sentia a mão de Deus. Esse sim foi, em muitos aspectos, o fruto de toda a sua história pregressa. A infância protegida, a educação sólida, a convivência com a igreja, a sensibilidade interior, tudo o preparou para esse momento. A vida de Santo Antônio, que um dia brilharia em pregações inflamadas e milagres discretos, começou, na verdade, nesses passos silenciosos. Um menino que cresce em Lisboa, num lar de fé e estrutura, e aos poucos se descobre chamado a algo mais. O contexto cultural da cidade também o moldou. Lisboa, como porto importante, recebia influências diversas. Mercadores de outros reinos, notícias de terras distantes, rumores de guerras, histórias de santos, de reis e de cruzados. O jovem Fernando cresceu ouvindo essas narrativas, percebendo que o mundo era maior do que as paredes da própria casa. Essa consciência, somada à sua fé, acendeu nele um desejo de que o Evangelho alcançasse muitos lugares, muitas pessoas. Assim, quando decidiu aprofundar o caminho religioso, ele não estava apenas buscando paz pessoal. Estava, ainda que sem plena clareza, respondendo a um apelo mais amplo: deixar que Deus fizesse de sua vida um instrumento para algo maior. Essa disposição, germinada na infância e fortalecida na juventude, seria fundamental para todas as mudanças que ainda viriam, mudanças de comunidade, de nome, de país, de missão. Por enquanto, guardamos essa imagem, a de um jovem de nome Fernando, caminhando para um mosteiro, com o coração voltado para Deus. Atrás dele ficam as ruas de Lisboa, a casa da família, as memórias da infância. À frente, abre-se um caminho de entrega cada vez mais profunda, no qual ele será moldado pela oração, pelo estudo e pelas primeiras experiências de vida comunitária. O futuro Santo Antônio de Pádua está em formação, como um vaso nas mãos do oleiro, e cada momento dessa fase inicial ajuda a entender a grandeza silenciosa que mais tarde o mundo veria. Com esse pano de fundo, a história se prepara para um novo passo, o chamado mais direto, o encontro mais intenso com Deus, as decisões que o levarão a abraçar uma vida ainda mais radical, marcada pela pobreza, pela simplicidade e pela pregação. O menino de Lisboa, que se tornou o jovem Fernando, está pronto para ser conduzido a experiências que transformarão sua vida interior de maneira definitiva. O jovem Fernando, já dentro da vida religiosa, passou a viver num outro ritmo, mais silencioso e mais profundo. No mosteiro, os dias eram marcados pelas horas de oração. A madrugada que se abria com salmos sussurrados, o nascer do sol acompanhado pelo canto tranquilo dos monges, o meio-dia interrompido para voltar o coração a Deus, a noite fechando o ciclo com um hino suave. Entre esses momentos de oração havia o estudo, o trabalho, pequenas tarefas simples que faziam a vida seguir em equilíbrio. Por fora, tudo parecia calmo e ordenado. Por dentro, Deus trabalhava com delicadeza, tocando o coração de Fernando e ampliando cada vez mais o seu desejo de pertença total. Na biblioteca, cercado de livros copiados à mão, ele mergulhava nas Sagradas Escrituras e nos escritos dos padres da igreja. A letra desenhada com paciência pelos monges parecia ganhar vida enquanto ele lia. Textos sobre o amor de Deus,
sobre a encarnação de Cristo, sobre a humildade de Jesus, o tocavam de forma especial. Ele não lia apenas para acumular conhecimento, lia como quem busca um encontro. Cada passagem do Evangelho, cada frase que falava de compaixão, de pobreza, de entrega, parecia ecoar dentro dele como um chamado suave, insistente. Às vezes, depois de um dia de estudo e oração, Fernando permanecia um pouco mais na capela. O chão frio, o cheiro da cera das velas, o silêncio que envolvia tudo, criavam um ambiente de recolhimento profundo. Diante do crucifixo, ele não precisava de muitas palavras, bastava olhar. Naquele olhar, ele percebia um Deus que se fez pobre, que se esvaziou de todo o poder humano, que preferiu o caminho da simplicidade e da cruz. Essa imagem começou a mover algo dentro dele. Um desejo de imitar, não apenas de admirar. No entanto, junto com essa atração, havia também conflitos internos. A vida que levava no mosteiro era honrada, respeitada, cheia de oportunidades de estudo e de serviço. Muitos consideravam aquele caminho o ideal para um jovem como ele. E, de fato, havia uma paz verdadeira ali. Mas em certos momentos, ele se perguntava se não havia algo a mais que Deus quisesse dele. A leitura dos evangelhos, especialmente das passagens sobre os apóstolos enviados sem bolsa, sem túnica de reserva, confiando inteiramente na providência, provocava nele uma inquietação discreta e persistente. Foi nesse tempo que surgiram no horizonte da igreja figuras novas. Os frades menores, seguidores de um homem de Assis chamado Francisco. Eles andavam pelos caminhos com hábitos simples, pés empoeirados, coração livre, anunciando o evangelho em pobreza radical. A fama desses homens começava a chegar aos mosteiros, às cidades, às conversas discretas entre religiosos. E Fernando escutava. A ideia de uma vida totalmente entregue, sem seguranças materiais, tocava o seu espírito. Ele via, na vida daqueles frades, algo muito próximo daquilo que lia no Evangelho. Um dia, um acontecimento marcante atravessou sua rota interior. Chegaram notícias de que alguns desses frades haviam ido para terras distantes, onde os cristãos eram poucos e os riscos, muitos. Eles foram para lá não em busca de glória, mas para testemunhar Cristo, em lugares onde a fé era rejeitada e perseguida. O que chegou de volta não foram relatos de sucesso humano, mas a notícia do martírio. Aqueles frades tinham derramado o sangue por amor a Jesus. Mais tarde, os corpos desses mártires franciscanos foram trazidos para o mosteiro de Coimbra, onde Fernando vivia. A chegada das relíquias foi um momento forte para a comunidade. Os sinos tocaram, os religiosos se reuniram em oração, as pessoas se aproximaram com devoção. Os restos daqueles que tinham dado a vida foram acolhidos com profundo respeito. Para muitos, era um acontecimento comovente. Para Fernando, foi também um encontro decisivo. Ele se aproximou, contemplou aqueles corpos marcados pela violência, mas envolvidos pela aura silenciosa da santidade. Ali, perante os restos dos mártires, o evangelho que ele estudava parecia ganhar carne e sangue. Não era mais apenas um texto, era uma vida levada até o extremo do amor. Dentro dele, nasceu um desejo intenso de seguir esse caminho de radicalidade. Não se tratava de uma atração pela dor, nem por aventura, mas de um impulso profundo de se unir completamente a Cristo, a ponto de estar disposto a perder a própria vida, se fosse essa a vontade de Deus. Mas junto com esse desejo, vieram as dúvidas. Ele se perguntava se não estaria apenas se deixando levar por um ideal romântico, por um entusiasmo passageiro. Questionava-se se estava buscando verdadeiramente o Evangelho ou se havia escondida alguma busca de reconhecimento. Em sua cela, em noites de silêncio, esse diálogo interior se prolongava. De um lado, a segurança da vida que já levava, do outro, o chamado a uma pobreza mais radical, a uma entrega total, a um abandono completo nas mãos de Deus.
Foi então que sua oração se aprofundou ainda mais. Diante de Deus, ele começou a expor tudo: seus medos, suas aspirações, sua vontade de acertar. Pedia luz, pedia discernimento, pedia a graça de não se enganar a respeito de si mesmo. E pouco a pouco, sem ruídos, uma certeza começou a amadurecer em seu coração. Ele sentia que Deus o chamava a dar um passo além, a deixar o conhecido para abraçar o novo, a sair da segurança para se tornar ainda mais disponível. Essa certeza não veio como um trovão, mas como uma luz suave, como o amanhecer que aos poucos afasta a escuridão. Quanto mais ele rezava, mais essa ideia de ingressar entre os frades menores deixava de ser apenas um pensamento bonito e se transformava em uma decisão concreta. Era como se dentro dele uma voz mansa repetisse: não tenhas medo, vem. Decidir significava renunciar. Ele sabia que não podia servir a dois caminhos ao mesmo tempo. Precisaria deixar a comunidade onde havia sido acolhido, onde crescera, onde recebera tantos dons. Era um corte doloroso, mas ele começou a vê-lo como um ato de obediência à voz de Deus. Em silêncio, foi partilhando esse desejo com alguns superiores, buscando confirmação e orientação. Não queria agir por impulso, queria caminhar com a igreja. Quando finalmente deu o passo e ingressou na família dos frades menores, ele deixou também o nome Fernando e passou a ser chamado Antônio, em honra a um grande monge do deserto, exemplo de vida retirada, de combate interior e de total consagração a Deus. Esse novo nome não era apenas uma troca exterior. Representava uma nova etapa, um recomeço, quase como um novo nascimento. O jovem estudioso de Lisboa entrava agora num caminho de pobreza simples, de fraternidade itinerante, de entrega sem reservas. Entre os franciscanos, sua vida interior se aprofundou ainda mais. A pobreza não era apenas um conceito, era uma prática concreta. A confiança na providência deixava de ser uma ideia bonita e se transformava em experiência diária. Para Santo Antônio, essa mudança foi uma escola de humildade. Ele, que tinha grande formação intelectual, escolheu colocar-se entre irmãos simples, muitos sem a mesma formação, disposto a aprender, a servir, a obedecer. Em seu coração, continuava vivo o desejo de doar-se ao extremo. Inspirado pelos mártires que conhecera em Coimbra, ele pediu para ser enviado em missão às terras onde o nome de Cristo era rejeitado. Sonhava, no silêncio da oração, com a possibilidade de ser totalmente configurado ao seu Senhor, se isso significasse também passar pela cruz. Mais uma vez, não se tratava de busca de glória, mas de uma entrega sem reservas. Quando sua missão para o norte da África foi aprovada, ele a acolheu com um misto de seriedade e serenidade. Antes de partir, podemos imaginá-lo na capela, ajoelhado diante do crucifixo, entregando sua vida nas mãos de Deus. Não sabia o que o esperava, mas queria estar inteiro, disponível, dócil. Colocou sob o olhar do Senhor seus medos, seus afetos, sua história, e partiu com o coração ancorado na confiança. A viagem foi difícil, o clima era diferente, a língua estranha, a cultura desafiadora. E nesse campo de missão, o que ele encontrou não foi a oportunidade imediata de grandes pregações ou de um martírio glorioso, mas uma enfermidade séria que o enfraqueceu profundamente. O corpo não acompanhou o ardor da alma. A doença o obrigou a se recolher, a reduzir esforços, a, de certo modo, aceitar uma aparência de inutilidade. Esse foi um momento intenso de prova interior. Ele, que desejava dar a vida por Cristo, via-se limitado, impedido, fragilizado. No contraste entre o desejo e a realidade, era fácil sentir frustração, mas foi justamente aí que sua vida interior deu mais um passo. Ele começou a compreender, de maneira mais profunda, que fazer a vontade de Deus nem sempre corresponde às imagens que criamos.
Às vezes, a verdadeira entrega não está em grandes gestos visíveis, mas em aceitar, com humildade, o próprio limite e permanecer fiel mesmo assim. Sem condições de permanecer na missão como desejara, ele precisou aceitar o retorno. Embarcou de volta, numa viagem que também seria surpreendente. Uma tempestade desviou o rumo da embarcação, impedindo que chegasse ao destino planejado. As ondas, o vento, a força do mar foram, de certa forma, imagem do próprio momento interior que ele vivia. Tudo parecia fora de controle, longe do que ele havia idealizado. Porém, nesse desencontro aparente, a providência de Deus estava agindo. O navio acabaria chegando não ao lugar combinado, mas à ilha da Sicília. Ali, Santo Antônio, ainda anônimo entre tantos, foi acolhido pelos frades. Ninguém sabia, naquele momento, a profundidade de sua formação, a riqueza de sua oração, o ardor de seu coração. Ele mesmo se deixou ficar escondido, aceitando tarefas simples, escolhendo o silêncio em vez da busca por destaque. Numa pequena comunidade, em um eremitério isolado, sua vida interior se consolidou. Ali, a rotina era de trabalho humilde, oração silenciosa, meditação da palavra, sem púlpitos, sem multidões, sem fama. Ele se prostrava diante de Deus, deixando que a graça continuasse a moldá-lo. Essa fase de escondimento foi, para Santo Antônio, um tempo precioso. Longe das expectativas humanas, ele aprendeu a colocar toda a sua esperança apenas em Deus, a deixar que seu valor estivesse somente no olhar do Senhor e não no reconhecimento exterior. Na quietude dessas horas de oração, sua relação com Deus se tornou cada vez mais íntima. Ele meditava o Evangelho, contemplava a vida de Jesus pobre, obediente, misericordioso. Aos poucos, foi se identificando com esse Cristo humilde, aceitando também, dentro de si, a pobreza de não controlar os próprios caminhos. A doença em África, a tempestade, o desvio inesperado para a Sicília. Tudo isso foi se reorganizando dentro dele como um grande convite à confiança. Talvez, enquanto você ouve essa parte da história, perceba que também, na sua vida, houve planos que não se realizaram como imaginado, caminhos que mudaram de direção sem aviso, situações em que você se sentiu fraco, limitado, frustrado. A experiência de Santo Antônio nos lembra que, mesmo quando as coisas parecem fugir do nosso controle, Deus continua escrevendo com delicadeza uma história de amor. Às vezes, o que nos parece desvio é, na verdade, a rota certa para aquilo que ele preparou. Ali, nesse retiro silencioso, o coração de Santo Antônio foi se tornando cada vez mais dócil. Ele aprendeu a dizer sim, não apenas às grandes missões, mas também aos pequenos gestos do dia a dia, às mudanças de plano, às obediências simples. Sua vida interior amadureceu a ponto de estar pronto para qualquer coisa que Deus quisesse. Permanecer escondido ou ser colocado à vista de muitos, falar ou calar, viajar ou permanecer no mesmo lugar. Sem que ele soubesse, esse período de oração e humildade o preparava para uma nova fase, a de pregador e mestre, de homem cuja palavra alcançaria corações distantes. Mas antes disso, era preciso consolidar a raiz. A certeza profunda de que tudo vem de Deus e para Ele volta, e de que a grandeza de uma vida não está naquilo que se vê, mas na fidelidade silenciosa ao chamado interior. É assim que o jovem Fernando, agora frade Antônio, entra de maneira plena em sua amizade com Deus. Através de chamadas sucessivas, de crises, de renúncias, de caminhos que não seguiram o roteiro que ele havia imaginado, ele foi aprendendo a confiar de verdade. E é justamente essa confiança que mais tarde dará força às suas palavras, luz às suas pregações e delicadeza aos seus gestos. Texto padrão: a vida escondida de Antônio. Parecia seguir tranquila naquele pequeno eremitério, entre oração silenciosa e tarefas simples. Ele se via como um irmão a mais,
quase despercebido, contente em estar próximo de Deus sem precisar aparecer. No entanto, quando o coração está profundamente enraizado em Deus, mais cedo ou mais tarde, a graça transborda de alguma forma. E para Santo Antônio, esse transbordamento viria através da palavra, uma palavra mansa, firme, cheia de luz, que começaria a tocar muita gente. Certa vez, foi organizada uma grande celebração franciscana, com a presença de muitos frades e também de religiosos de outras comunidades. Havia expectativa para a pregação de um irmão importante, mas, por algum motivo, ninguém havia sido designado com clareza para aquele momento. No meio de um certo constrangimento, alguém perguntou se algum dos frades se disporia a falar. Antônio estava ali, discreto, quase escondido. Os superiores sabiam pouco sobre ele. Viam um irmão humilde, recolhido, obediente. Nada indicava, aos olhos humanos, o tesouro que Deus havia depositado em seu interior. Depois de alguma insistência, pediram que Antônio dissesse ao menos algumas palavras simples. Ele, em obediência, subiu ao lugar de pregação. Não levou anotações, não buscou impressionar ninguém. Apenas abriu a boca com o coração cheio de Deus e começou a falar. A princípio, talvez alguns tenham escutado sem grandes expectativas. Mas à medida que suas palavras fluíam, um silêncio profundo tomou conta do ambiente. Sua voz era calma, clara, sem pressa. A forma como explicava as Escrituras era ao mesmo tempo simples e profundamente rica. Ele não falava para mostrar erudição. Falava para conduzir a verdade. Aquele momento foi decisivo. Os superiores perceberam com surpresa e admiração que aquele frade humilde era um grande tesouro para a ordem e para a igreja. Em Antônio, o estudo sério se unia a uma experiência profunda de oração. Ele não repetia teorias, partilhava o que ardia dentro do próprio coração. A partir desse dia, sua missão mudou. O irmão, quase anônimo, foi chamado a exercer aquilo para o que Deus o preparara silenciosamente durante tantos anos: ser pregador, mestre, anunciador da palavra. Começaram então as viagens, sempre simples, sempre em espírito de pobreza. Antônio ia de cidade em cidade, de vila em vila, pregando nas igrejas, nas praças, onde fosse possível reunir pessoas. Seu estilo não era agressivo, embora firme. Ele falava com delicadeza, mas suas palavras tinham um peso que vinha da verdade que vivia. Muitos que se aproximavam, movidos apenas pela curiosidade, saíam tocados, convidados a rever a própria vida. Pessoas distantes da fé eram interpeladas por um amor que talvez nunca tivessem experimentado. Seu ensino alcançava todos. Os simples, que compreendiam pela clareza de suas imagens e exemplos, e os doutores, que se admiravam da profundidade teológica de suas explicações. É por isso que ele recebeu o título de doutor evangélico, um homem cuja inteligência se colocou totalmente a serviço do evangelho. Em suas pregações, defendia os pobres, chamava os poderosos à justiça, convidava todos à conversão sincera. Não havia dureza sem misericórdia, nem doçura sem verdade. Ao mesmo tempo em que pregava, Antônio também se dedicava à formação de outros frades. Ensinava teologia, sagrada escritura, ajudava seus irmãos a compreenderem melhor a fé que anunciavam. Em seu modo de ensinar, a palavra não era algo frio, era alimento. Ele apresentava os textos sagrados como quem oferece pão a quem tem fome. Essa imagem, aliás, acompanha sua vida. Santo Antônio é muitas vezes lembrado como aquele que se preocupava não só com a fome espiritual, mas também com a fome concreta dos pobres. Em algumas cidades, ele se envolveu diretamente na defesa dos mais frágeis. Pregava contra a usura, denunciando aqueles que exploravam pessoas endividadas, tirando-lhes bens e dignidade. Seu zelo não era apenas espiritual, era profundamente humano. Ele sabia que a fé verdadeira não ignora a dor concreta.
Assim, sua missão incluía consolar os aflitos, encorajar os desanimados, interceder pelos injustiçados, reconciliar inimigos. E ao redor dessa vida de pregação e serviço, começaram a surgir sinais que o povo reconheceu como milagres. Alguns aconteceram de modo discreto. Outros se tornaram histórias que atravessaram séculos. Um dos mais conhecidos fala de um episódio em que muitos se recusavam a ouvir sua pregação. Então conta-se que Antônio dirigiu-se à beira de um rio e, com simplicidade, começou a proclamar o evangelho ali. Diante do silêncio humano, a atenção veio de um modo inesperado. Os peixes, segundo a tradição, vieram à superfície como se escutassem com respeito. Essa cena, embora revestida de traços simbólicos, expressa algo profundo. Quando o coração humano se fecha, toda a criação continua aberta à voz de Deus. O milagre não é apenas o fato em si, mas o lembrete de que a palavra não é prisioneira da nossa acolhida. Deus fala e a criação inteira responde. Para quem ouve essa história hoje, numa noite de descanso, ela pode ser também um convite suave. Deixar o coração menos endurecido, mais disponível, mais atento à voz discreta de Deus. Outro relato famoso é o da mula que se ajoelha diante da Eucaristia. Disse que, em certo lugar, um homem duvidava da presença real de Cristo no pão consagrado. Queria uma prova, um sinal forte. Antônio, com confiança, propôs que colocassem um pedaço de alimento diante do animal faminto e, ao mesmo tempo, mostrassem o Santíssimo Sacramento. Segundo a tradição, a mula, em vez de correr para o alimento, ajoelhou-se diante da Eucaristia como se reconhecesse ali algo maior. De trás dessa cena, há um sentido espiritual muito delicado. Até a criatura irracional, movida apenas pela fome, se curva diante do mistério de Deus. Para nós, que ouvimos em silêncio, essa história pode ser uma provocação mansa. Quantas vezes buscamos apenas o alimento que passa, as coisas imediatas, e esquecemos o pão que alimenta o coração? Santo Antônio, com esse milagre, não queria humilhar ninguém, mas lembrar que Deus se faz tão humilde que se esconde no pão, esperando ser amado e adorado. Há também relatos de curas físicas, de doentes que, depois de rezarem com confiança, encontraram alívio e saúde. Mas, mais do que isso, muitos testemunhos falam de curas interiores. Pessoas que carregavam ressentimentos profundos, culpas antigas, tristezas pesadas, e que, ao ouvirem suas pregações ou ao pedirem sua intercessão, experimentaram uma paz que parecia impossível. Antônio sabia que o maior milagre é quando um coração endurecido começa a se abrir. Quando alguém encontra a coragem de recomeçar, de perdoar, de pedir perdão, de confiar de novo. Em sua missão, ele também teve de enfrentar incompreensões e resistências. Nem todos gostavam de ouvir suas exortações, sobretudo aqueles que lucravam com a injustiça ou preferiam uma fé superficial. Em alguns lugares, sua presença incomodava. Porém, mesmo diante disso, ele não assumia um tom agressivo. Sua firmeza vinha da convicção, não da soberba. Ele se via como servo da palavra, não dono da verdade. Talvez por isso sua pregação fosse tão fecunda, porque era permeada de humildade. Ao final do dia, depois de pregar, aconselhar, escutar, interceder, podemos imaginar Santo Antônio recolhendo-se à oração silenciosa. Ele sabia que nada daquilo vinha só de si. Era Deus quem agia, era o Espírito quem conduzia, era o Evangelho quem iluminava. Em sua cela simples, talvez de joelhos, talvez sentado em silêncio, ele colocava diante do Senhor as pessoas que encontrara, os pobres que tinha visto, os conflitos que tinha testemunhado. Pedia luz para continuar, força para suportar o cansaço, pureza de intenção para não buscar a própria glória. É nessa união constante com Deus que seus milagres encontram o verdadeiro sentido. Não eram atos isolados, espetaculares, destinados a torná-lo famoso.
eram frutos de uma amizade profunda com Cristo, que transbordava em gestos concretos de cuidado. O povo, percebendo isso, começou a aproximar-se dele com muita confiança. Mães levavam crianças doentes, idosos pediam bênçãos, famílias buscavam orientação. Antônio acolhia a todos com paciência, sabendo que em cada rosto estava, de algum modo, o próprio Cristo. Nas ruas e igrejas onde passava, ficava um rastro de reconciliação. Pessoas que não se falavam há anos se aproximavam, tocadas por suas palavras. Homens endurecidos pela avareza começavam a partilhar mais, inspirados por suas exortações à caridade. Jovens, ouvindo seus sermões sobre a pureza, a coragem e a fé, encontravam um novo rumo, um ideal mais alto para suas vidas. Tudo isso não acontecia de um dia para o outro, mas aos poucos, como um campo que vai sendo regado até florescer. Também se tornou muito forte a ligação de Santo Antônio com os pobres. Em algumas cidades, ele se empenhou concretamente para que pessoas endividadas não fossem entregues à escravidão por causa de dívidas impagáveis. Ele se colocava ao lado dos mais vulneráveis, lembrando às autoridades e aos poderosos que a justiça de Deus não se esquece de ninguém. Seu zelo pelos pequenos ajudava a mostrar que a santidade não é fuga do mundo, mas presença amorosa dentro dele. É significativo que ainda hoje, em muitos lugares, exista o chamado Pão de Santo Antônio, ligado à partilha com os necessitados. Essa tradição nasceu da experiência concreta de que, quando se partilha por amor, ninguém fica de mãos vazias. O pão, oferecido em seu nome, é símbolo desse cuidado com os que têm fome, mas também dessa confiança de que Deus providencia, por meio da generosidade de quem crê. Entre um milagre e outro, entre uma pregação e outra, ele continuava sendo o mesmo frade simples, de hábito gasto, de sandálias empoeiradas. A fama que crescia ao seu redor não começou a inflar o seu coração, porque ele sabia que tudo era graça. Por dentro, permanecia o mesmo homem que anos antes rezara diante das relíquias dos mártires, pedindo para viver o Evangelho com radicalidade. Agora vivia esse martírio, não tanto no derramamento de sangue, mas no desgaste diário por amor, no cansaço oferecido, na entrega contínua de si. Se nesta noite, enquanto escuta essa história, você traz no coração alguma necessidade concreta, algo perdido, um medo, um peso, uma decisão difícil, pode imaginar-se aproximando-se de Santo Antônio como tantos fizeram no passado. Ele não é um mágico, nem um solucionador de problemas imediatos, mas um amigo no céu, um intercessor. Os milagres atribuídos a ele, em vida e depois de sua morte, apontam sempre para o mesmo lugar. A certeza de que Deus escuta, cuida e encontra caminhos mesmo quando tudo parece fechado. Assim, a missão de Santo Antônio não pode ser resumida apenas aos sinais extraordinários. Seu maior milagre foi ter deixado que Deus conduzisse cada passo, desde os estudos silenciosos até as pregações fervorosas, desde os desejos de martírio até a aceitação humilde da fragilidade. Foi essa coerência interior, essa união de mente e coração com o Evangelho que fez de sua vida uma fonte de graça para tantos. E enquanto sua fama se espalhava, o tempo terreno dele se aproximava do fim. O corpo, cansado pela intensidade da missão, já não tinha a mesma força. Mas, antes de chegarmos a esse momento final, é importante guardar o que vimos até aqui. O frade, que tendo abraçado a pobreza, percorreu caminhos, cidades e corações, anunciando com a vida e com a voz a beleza de um Deus que ama profundamente cada pessoa. Os últimos anos de Santo Antônio foram marcados por uma intensidade cada vez maior.
A fama de suas pregações se espalhara. As pessoas o procuravam de muitos lugares. Convites chegavam de diversas cidades. Ele ia, na medida do possível, acolhendo cada pedido, como quem reparte generosamente uma luz que não é sua, mas que lhe foi confiada. Contudo, o corpo que um dia foi vigoroso começou a sentir o peso de tantas viagens, tantas caminhadas, tantas horas em pé pregando, tantas noites em oração. A saúde de Antônio foi se tornando frágil, e essa fragilidade o introduziu numa fase ainda mais profunda de união com Deus. Podemos imaginá-lo caminhando pelas ruas de Pádua, já com o rosto mais marcado, o passo um pouco mais lento, mas o olhar ainda cheio de doçura e firmeza. À medida que a fama crescia, crescia também sua responsabilidade interior. Ele sabia que não podia se apoiar em si mesmo. Era como uma vela que se consome enquanto ilumina. Cada sermão, cada confissão, cada aconselhamento custava um pouco de suas forças. E, no entanto, ele continuava, oferecendo-se como estava, sem reservas, até onde o corpo permitisse. As doenças começaram a se manifestar com mais clareza. Fala-se de problemas respiratórios, de fraquezas, de um cansaço que não se dissipava com uma simples noite de sono. Mesmo assim, ele não se tornou amargo, nem se fechou em queixas. Pelo contrário, essa etapa o aproximou ainda mais do Cristo sofredor, daquele Jesus que, na cruz, experimentou o limite extremo da dor e, mesmo assim, permaneceu entregue ao Pai. Para Antônio, sofrer não era sinal de abandono de Deus, mas possibilidade de se unir de modo mais íntimo à paixão de Cristo. E, nas pregações, ele continuava a falar com ardor, mas sua palavra ganhava ainda mais ternura. Talvez porque quem conhece o peso da fraqueza aprende a ser mais compassivo com as fragilidades alheias. Ele sabia o que era sentir o corpo falhar, e isso o tornava ainda mais próximo dos doentes, dos idosos, dos que já não tinham o mesmo vigor de antes. Quando lhes dirigia a palavra, não falava de cima, mas como um irmão que compreende por dentro o que é carregar um corpo cansado. Muitos procuravam Santo Antônio, já percebendo que sua saúde não ia bem. Pediam bênçãos, conselhos, orações. Ele acolhia com a delicadeza que sempre o caracterizou, mas também sabia que precisava de momentos de recolhimento, de descanso silencioso, de contato mais íntimo com Deus. Em seu interior, talvez crescesse, pouco a pouco, a consciência de que seu tempo na terra se aproximava do fim. Não como um anúncio assustador, mas como uma certeza suave. A de que a vida é caminho e que cada caminho tem a sua chegada. Para repousar um pouco e encontrar um ambiente mais calmo, Antônio aceitou o convite de um amigo, o conde Tiso, para passar um tempo numa propriedade rural, em Campo Sampiero. A paisagem era serena, mais afastada do movimento da cidade. Árvores, campos, um clima de recolhimento simples. Ali, ele podia rezar com mais tranquilidade, contemplar a criação, deixar o coração respirar longe das multidões. Há um episódio bonito ligado a esse tempo. Conta-se que, desejoso de maior solidão, Santo Antônio passou a rezar em uma pequena cabana construída no alto de uma árvore, como se quisesse se aproximar ainda mais do céu, sem perder o contato com a terra. Podemos imaginar a cena: o tronco firme sustentando aquela estrutura simples, as folhas filtrando a luz, o vento tocando levemente o rosto, o silêncio apenas quebrado pelos sons suaves da natureza. Naquele lugar humilde, ele se recolhia em oração profunda, conversando com Deus com intimidade de amigo. Apesar do ambiente mais calmo, a saúde continuava se agravando. O corpo não respondia como antes. Atividades simples se tornavam pesadas, as forças fugiam com facilidade. Em meio a isso, sua atitude interior foi de abandono confiante. Ele não se revoltou, não se fechou em si. Pelo contrário, oferecia a Deus sua fraqueza, como quem diz:
Se não posso mais servir com a mesma energia de antes, quero, ao menos, que este limite seja também para a tua glória. Quando a situação ficou mais grave, percebeu-se que ele precisava ser levado de volta a Pádua, onde poderia receber cuidados melhores. A viagem, porém, não era fácil. Imaginemos uma carroça simples, o caminho irregular, o corpo fraco balançando a cada passo dos animais. Cada trecho devia ser um pequeno sacrifício. Mesmo assim, ele aceitava, com serenidade, esse último deslocamento, como quem percorre os metros finais de uma estrada longa, sabendo que logo adiante encontrará a casa definitiva. No trajeto, as forças foram diminuindo ainda mais. Ao perceberem que ele não resistiria até chegar à cidade, os irmãos o levaram a um convento das Irmãs Clarissas, em Arcela, às portas de Pádua. Ali, num ambiente de fé e cuidado, Santo Antônio viveu seus últimos momentos na terra. As irmãs e os frades que o cercavam percebiam a gravidade da hora e, ao mesmo tempo, o clima de graça que se espalhava naquele quarto simples. Podemos imaginar a cena de sua morte como um momento de profunda paz. Não havia luxo, não havia multidão, não havia espetáculo. Havia um frade já muito debilitado, cercado por alguns irmãos e irmãs, sustentado por anos de amizade com Deus. Seus lábios ainda podiam pronunciar palavras de fé. Segundo a tradição, uma das últimas expressões que disse foi um desejo de ver o Senhor, como alguém que depois de caminhar muito, suspira pela chegada ao lar. Não é difícil imaginar que naquele instante, toda a sua vida desfilasse suavemente no coração. O menino Fernando em Lisboa, o jovem estudioso em Coimbra, o frade enfermo que sonhou com o martírio em África, o pregador incansável de Pádua, o irmão que se consumiu por amor. Tudo se unia, como os fios de um tecido, formando uma única resposta: o sim constante a Deus, nas diferentes circunstâncias. No quarto, o ambiente devia ser de lágrimas e de esperança. Lágrimas, porque despedir-se de alguém assim é sempre doloroso. Esperança, porque todos sentiam que aquele não era um fim perdido, mas uma passagem. É como quando o sol se põe. Por um lado, a claridade vai embora. Por outro, sabemos que não é o fim da luz, apenas a mudança de um lado para o outro do horizonte. Assim também, a morte de Santo Antônio foi percebida como um pôr do sol, o término da presença visível, mas o começo de uma nova forma de proximidade. Logo após sua morte, começaram a surgir sinais de que algo muito especial havia se passado ali. A notícia se espalhou rapidamente pela região. Pádua, que já conhecia e amava Santo Antônio, mergulhou em uma mistura de luto e veneração. O povo, que antes o procurava em vida para ouvir suas palavras e pedir sua intercessão, agora se aproximava de sua memória com a mesma confiança, talvez até maior. Já não podiam vê-lo caminhar pelas ruas, mas sentiam que ele continuava vivo de outro modo junto de Deus. Relatos de graças começaram a ser associados à sua intercessão logo depois da morte. Pessoas que recorriam a ele em oração contavam histórias de curas, de situações difíceis que encontravam uma saída, de reconciliações inesperadas. Essa rápida difusão da fama de santidade não era fruto de uma propaganda organizada, mas do testemunho espontâneo do povo. Homens e mulheres simples, tocados pela vida de Antônio, reconheciam nele um amigo no céu. A Igreja, atenta a esse movimento, iniciou o processo de reconhecimento oficial da sua santidade. Em pouco tempo, algo extraordinário aconteceu. Santo Antônio foi canonizado apenas um ano após sua morte. Isso mostra como a sua santidade era evidente para aqueles que o conheceram e para os que ouviam falar dele. A voz do povo, unida ao discernimento da Igreja, confirmou aquilo que já se percebia no coração. A vida daquele frade era um espelho da graça de Deus. Em Pádua, a memória de Santo Antônio ganhou um lugar muito concreto. Uma grande basílica foi sendo construída,
não como monumento de vaidade, mas como espaço de acolhimento da fé de tantos peregrinos. Até hoje, pessoas de diversas partes do mundo vão até lá, levando suas graças, seus pedidos, suas dores, seus agradecimentos. Diante de seu túmulo, os corações se abrem. Alguns choram em silêncio, outros rezam em palavras simples, outros apenas permanecem, sem dizer nada, deixando o coração falar. É bonito perceber que mesmo séculos depois, a morte de Santo Antônio continua gerando vida espiritual. Sua partida, tão serena, se desdobrou num rastro de consolo que atravessa o tempo. Quem recorre a ele, muitas vezes, não sabe detalhar toda a sua biografia, mas sente em seu nome um abraço. Existe algo de muito terno na devoção a Santo Antônio. É como se ele fosse um irmão mais velho, atento aos detalhes, pronto a ajudar nas pequenas e grandes perdas, nas preocupações concretas e nas inquietações interiores. Quando pensamos em sua morte, não precisamos imaginar um momento escuro, sombrio. Podemos vê-la como um encontro. Depois de tantos anos falando de Deus, finalmente ele vê face a face aquele de quem anunciara a palavra. Depois de tanto tempo ajudando os outros a confiarem na providência, agora ele mesmo descansa totalmente nessa providência, sem medo, sem reservas. Aquele Cristo que ele contemplou no Evangelho, na Eucaristia, na pessoa dos pobres, agora o acolhe de braços abertos. Para quem escuta essa história à noite, talvez prestes a adormecer, a morte de Santo Antônio pode ser um convite a olhar a própria finitude com menos medo. A vida passa, o corpo envelhece, as forças diminuem, os ciclos se encerram. Mas na fé, a morte não é um abismo sem fundo, é uma porta. E do outro lado dessa porta há alguém que espera com amor. Os santos, como Antônio, são sinal de que essa esperança não é fantasia, mas experiência real de quem já percorreu antes de nós esse caminho. Assim, ao lembrar dos sofrimentos finais de Santo Antônio, vemos mais do que uma doença ou um corpo cansado. Vemos uma vida inteira que foi se afinando com o Evangelho até o último suspiro. Ele não se revoltou, não se endureceu, não se fechou. Permaneceu fiel, confiante, serenamente entregue. E essa fidelidade, reconhecida pelo povo e pela Igreja, é o que o torna, até hoje, um dos santos mais amados, alguém a quem tantos recorrem quando se sentem perdidos, cansados, confusos. Se neste momento você traz no coração algum medo diante da morte, sua ou de alguém que ama, pode entregar esse medo nas mãos de Deus, pedindo, pela intercessão de Santo Antônio, a graça de enxergar a vida com mais confiança. Peça que ele o ajude a viver o dia de hoje com fidelidade, a cuidar bem do tempo que tem, a amar com mais coragem. O resto, Deus conduzirá como conduziu cada passo daquele frade, que tão jovem encerrou a vida terrena, mas continua presente de modo misterioso e real na vida de tantos. A história terrena de Santo Antônio se aproxima aqui de um desfecho sereno. O frade que pregou, consolou e curou agora repousa em Deus. Mas a sua missão não terminou com a morte. Pelo contrário, de um modo novo, ela se expandiu, alcançando séculos e continentes. É esse desdobramento, essa devoção viva, esses sinais que continuam acontecendo até hoje, que veremos no próximo bloco, quando contemplarmos sua presença atual na vida da Igreja e as graças que muitos ainda recebem por sua intercessão. Desde a morte de Santo Antônio, a vida seguiu mudando, os séculos passaram, impérios se levantaram e caíram, cidades cresceram, o mundo ganhou novas tecnologias, outros ritmos, outras preocupações. No entanto, algo permaneceu silenciosamente vivo: a confiança simples das pessoas que em suas casas, igrejas e caminhos continuam a chamar por ele.
Hoje, se você entrar em muitas paróquias pelo Brasil e pelo mundo, em algum canto encontrará sua imagem. O hábito franciscano, o olhar sereno, o menino Jesus nos braços, o livro do Evangelho junto ao peito. É como se, em meio a tantos sons e corridas da vida moderna, sua presença lembrasse que ainda existe espaço para a fé, para o silêncio e para a esperança. Em muitas cidades, o dia 13 de junho se tornou uma data especial. As igrejas se enchem, as missas se multiplicam, as pessoas levam flores, fitas, bilhetes com pedidos escritos à mão. Alguns vão agradecer graças recebidas, uma cura inesperada, uma porta de trabalho que se abriu, um relacionamento que encontrou paz, um objeto importante que foi recuperado quando tudo parecia perdido. Outros chegam com o coração apertado, sem saber bem como rezar. Simplesmente ficam ali, em silêncio, diante da imagem do santo, como quem conversa com um amigo. Há também a devoção do pão de Santo Antônio, presente em tantos lugares. Em algumas paróquias, cestas se enchem de pães para serem abençoados e distribuídos. Cada pão lembra duas coisas ao mesmo tempo: a preocupação concreta de Santo Antônio com os pobres e a confiança de que Deus não deixa faltar o necessário. Assim, aquele alimento simples colocado nas mãos dos fiéis se torna um convite à partilha. Quem recebe o pão é chamado a lembrar-se de quem não tem, a abrir a mão, a ser também resposta à oração de alguém. Ao lado dessa devoção ao pão, existe também o costume, bastante querido, de recorrer a Santo Antônio em situações de perda. Chaves desaparecidas, documentos importantes, pequenos objetos do dia a dia que parecem ter sumido sem explicação. Alguém faz uma breve oração, às vezes quase um suspiro pedindo sua ajuda. Pode parecer algo simples demais, mas por trás desse gesto existe uma verdade profunda, a certeza de que Deus se importa com os detalhes da nossa vida e, por isso, permite que um santo, amigo do céu, nos acompanhe também nessas pequenas inquietações. Outro aspecto muito conhecido da devoção a Santo Antônio está ligado aos relacionamentos, aos afetos, à busca por um amor verdadeiro. Quantas pessoas, especialmente jovens e adultos que desejam formar uma família, se aproximam dele pedindo ajuda para encontrar um bom companheiro, uma boa companheira, alguém com quem possam partilhar a vida com respeito e fé. Às vezes, essa devoção é expressa com gestos bem populares, até bem-humorados, mas por trás disso há desejos muito sérios. Construir lares mais firmes, relações mais responsáveis, amores menos descartáveis. Entre os muitos relatos de graças atribuídas à sua intercessão atualmente, é possível imaginar cenas simples no mundo de hoje. Uma mãe que, preocupada com o filho envolvido em situações difíceis, se ajoelha na igreja quase vazia e pede: Santo Antônio, cuida dele, aponta um caminho, não o deixa se perder. Com o passar do tempo, esse filho encontra pessoas boas, oportunidades novas, começa a mudar de rumo. A mãe, então, volta à igreja, talvez com lágrimas nos olhos para agradecer. Ou alguém desempregado, cansado de enviar currículos sem resposta, que entra numa capela por alguns minutos, coloca seu pedido diante de Santo Antônio e fala com Deus, mesmo sem muitas palavras. Dias depois, uma ligação inesperada, uma vaga que parecia distante, uma chance concreta aparece. Não se trata de magia, mas de um encontro misterioso entre a fé e a providência. Deus age, e os santos são como janelas por onde essa graça se faz sentir de maneira mais próxima, mais familiar. Há também pessoas que experimentam curas interiores marcantes. Alguém que vive há anos com um ressentimento preso no peito, uma mágoa que corrói por dentro e que certo dia, durante uma trezena rezada com calma, começa a sentir o coração amolecer. As palavras antigas, repetidas com simplicidade, abrem um espaço novo por dentro. A pessoa
Encontra forças para perdoar, para pedir perdão, para recomeçar. Esse tipo de graça não aparece em manchetes, nem se prova com exames, mas transforma profundamente a vida. Em muitas comunidades, Santo Antônio é celebrado não apenas dentro do templo, mas também fora dele, em festas que reúnem famílias, vizinhos, crianças correndo, comidas partilhadas, música simples. Nesses momentos, a fé se mistura com a vida cotidiana, mostrando que a presença de Deus não se limita à hora da missa, mas atravessa os encontros, as conversas, a alegria de estar junto. O santo, tão ligado à pregação e à caridade, acaba se tornando também símbolo de fraternidade e proximidade. Mas para além das tradições externas, o mais importante é o que acontece no segredo do coração. Talvez, nesta noite, enquanto você ouve essa narração, não esteja em nenhuma igreja, não tenha uma vela acesa ao lado, não esteja participando de nenhuma novena. Talvez esteja apenas deitado, tentando descansar depois de um dia cansativo. Ainda assim, Santo Antônio pode se aproximar de você, não fisicamente, mas pela graça de Deus que une o céu e a terra. Você pode imaginar agora sua própria vida como uma pequena estrada. Nela, existem trechos claros e outros mais nublados, momentos de alegria e momentos de dor, tempos em que você se sentiu muito próximo de Deus e outros em que se sentiu distante. Ao lado dessa estrada, como um companheiro silencioso, caminha Santo Antônio. Ele conhece por experiência o que é ter planos frustrados, saúde abalada, caminhos inesperados. Conhece também a alegria de ver Deus transformar tudo isso em graça. Por isso, ele pode ser para você um conselheiro manso, alguém que inspira confiança. Ao olhar para a história dele, podemos tirar algumas lições simples. A primeira é que Deus conduz a vida, mesmo quando nós não entendemos imediatamente. A infância em Lisboa, os estudos, a entrada em uma ordem, a mudança para outra, a doença em África, a tempestade que desviou o barco, a vida escondida no eremitério. Tudo parecia, em certos momentos, desencontro. No entanto, cada passo foi preparando o coração de Antônio para a missão que Deus lhe confiaria. Assim, também acontece com a nossa história. Muitas vezes, só percebemos depois de um tempo como alguns erros de rota eram, na verdade, conduções discretas da graça. Outra lição é a humildade. Santo Antônio tinha grande inteligência, profundo conhecimento, fama de pregador brilhante. Mesmo assim, nunca se colocou acima dos outros. Não se deixou dominar pela vaidade, nem pela necessidade de aplausos. Viveu como frade menor, pequeno, disponível, obediente. Numa época como a nossa, em que tantos se sentem pressionados a mostrar, aparecer, conquistar visibilidade, a postura dele é um convite à simplicidade. Fazer o bem sem precisar anunciá-lo o tempo todo, servir sem esperar recompensa, amar sem exigir retorno. Também aprendemos com ele a importância da palavra de Deus. Não como um livro distante, mas como alimento diário. Santo Antônio se deixou moldar pelas Escrituras. Meditou o Evangelho até que, pouco a pouco, suas atitudes começassem a se parecer com as de Jesus. Para nós, isso pode significar pequenos gestos, ler um trecho do Evangelho de vez em quando, guardar uma frase no coração, deixar que, em alguma decisão concreta, a luz de Jesus pese mais do que nossos impulsos. Por fim, a vida de Santo Antônio nos ensina a confiar na intercessão. Deus é Pai e nos ama diretamente, sem intermediários. Mas por pura bondade, Ele nos dá irmãos mais velhos na fé, que já caminharam, já lutaram, já sofreram e agora rezam por nós no céu. Recorrer a Santo Antônio não diminui em nada nossa relação com Deus. Ao contrário, fortalece. É como pedir ajuda a um amigo que nos acompanha até a porta da casa do Pai, lembrando-nos de que somos bem-vindos ali.
Texto padrão. Neste momento em que você se prepara para dormir, talvez seja bom transformar tudo isso em oração. Não é necessário muita técnica, nem palavras complicadas. Basta abrir o coração do jeito que está e deixar que uma prece simples brote de dentro. Você pode, se quiser, acompanhar esta oração, deixando que cada frase encontre um lugar calmo dentro de você. Santo Antônio de Pádua, amigo tão próximo de Deus e tão querido do povo simples, nesta noite eu me coloco na presença do Senhor e peço a sua intercessão. Você que conheceu os caminhos difíceis, as mudanças de rota, as doenças, o cansaço, olhe também para a minha vida, com seus medos, dúvidas e esperanças. Apresente ao coração de Jesus tudo o que eu não sei dizer direito, aquilo que só Deus e eu conhecemos e que às vezes pesa tanto em meu peito. Peça a Santo Antônio que eu aprenda a confiar mais na providência de Deus, a aceitar que nem tudo estará sob meu controle, mas que nada escapa das mãos amorosas do Pai. Quando eu me sentir perdido, confuso, sem saída, lembre-me, com sua vida, que Deus pode transformar qualquer caminho em caminho de graça. Se eu perder coisas, oportunidades, pessoas, ajude-me a encontrar ao menos a paz e a confiança, sabendo que Deus cuida de mim em cada detalhe. Interceda também por aqueles que eu amo. Você que acolheu tantos pedidos em vida e continua escutando do céu o clamor dos que sofrem, apresente ao Senhor minha família, meus amigos, as pessoas com quem convivo, especialmente as que atravessam provações duras. Que nenhuma delas se sinta sozinha, que todas experimentem de algum modo o consolo discreto de Deus, passando pela história de cada uma. Nesta noite, Santo Antônio, ajude-me a adormecer em paz, que minha mente se acalme, que os pensamentos cansados encontrem descanso, que o meu corpo possa recuperar as forças. Se algum medo vier, se alguma preocupação insistir, que eu possa lembrar da sua presença amiga e com simplicidade repetir em silêncio: Jesus, eu confio em ti. Santo Antônio, caminha comigo. Entrego-te esta noite, meu amanhã e toda a minha vida, confiando que Deus fará em tudo o que for melhor. Amém. Agora, você pode apenas respirar com suavidade, deixando que essas palavras se diluam dentro de você. Não precisa se esforçar para lembrar de tudo, nem tentar controlar a mente. Se algum pensamento surgir, você pode entregá-lo de novo a Deus, sob o olhar atento de Santo Antônio. Deixe que o sono venha devagar, como um manto de descanso que se estende sobre você. E enquanto você dorme, lembre-se, há um Deus que vela, há um santo que intercede, e nenhuma parte da sua vida passa despercebida aos olhos do céu. Boa noite. Que Santo Antônio de Pádua o acompanhe, e que o amor de Deus seja sua melhor companhia, hoje e sempre.